Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu me chamo Misael, sou professor da disciplina de Educação Religiosa. E nessa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre a educação em geral e educação religiosa, né? Bem, e eu gosto de proceder muito por distinções, né? Ah, Você tem o termo educação religiosa, que nós podemos entender no sentido de uma educação que ela é essencialmente religiosa, mas educação religiosa no sentido de ensino religioso, como é aplicado no sentido mais geral, ou deveria ser aplicado e entendido, como um ensino que é técnico, né? Você faz uma explicação técnico-racional do fenômeno religioso. E aí nós teríamos uma compreensão de educação teológica, que aí é uma área específica, onde você ensina os conteúdos da teologia, a tentativa de compreender o sagrado, de compreender Deus, seja numa maneira muito geral, seja a partir de determinada tradição religiosa, como por exemplo a teologia cristã, ou a teologia muçulmana, teologia islâmica, né, teologia do candomblé, da Umbanda e por aí vai, né? Assim por diante. Então, nesse outro sentido, né? Você não teria mais uma educação religiosa, né? E você teria também uma educação, vamos dizer assim, religiosa e uma educação no sentido mais dogmático, né? De você ensinar as doutrinas de determinada religião, tá? Bem, a o ensino que deveria ser oferecido nas escolas, por exemplo, ele não é a educação dogmática, né, ainda que muitos confundam com isso, e nem o ensino teológico, tá? Mas existem muita confusão ainda no nosso país e pouca compreensão do que sejam essas coisas, inclusive da parte de grandes intelectuais ou pessoas que se dizem intelectuais que confundem as áreas. Então, eles acabam por achar que o ensino religioso, por exemplo, ele é um ensino que vai doutrinar pessoas. Só que se nós lermos a BNCC, as orientações do Ministério da Educação e Cultura, nós vamos entender o sentido de ensino religioso no sentido de ciências da religião. Ou seja, uma compreensão científica do fenômeno religioso. Em que sentido científica? Você vai estudar o fenômeno religioso a partir do campo da psicologia, a partir do campo da sociologia, da antropologia, da história, né? E você pode, é claro, investigar a teologia para tentar encontrar elementos para compreender o fenômeno religioso. Você vai estudar através da fenomenologia, né? Que é a tentativa de compreender o que é esse fenômeno religioso. Então, essas são as áreas, né? Que são estudadas dentro de uma disciplina como o ensino religioso nas escolas. Mas a gente sabe que não é dessa maneira que acontece. Em geral, não são seguidas as normas da BNCC e cada instituição faz o que bem quer. Por exemplo, uma instituição que é religiosa, ela acaba utilizando o ensino religioso para ensinar uma religião específica. Inclusive, essa compreensão está na base de muitos decretos de pessoas, de governadores, e que compreendiam a educação religiosa como conhecimento de Deus, por exemplo, ou da verdade sagrada, etc. E não é nada disso, né? Porque isso tem a ver com o fórum íntimo das pessoas, né? Ainda que esta ideia também de fórum íntimo seja uma criação mais moderna, né? Isso não existia muito na antiguidade, né? A religião fazia parte de uma grande estrutura, mas na nossa época contemporânea, na nossa época desde a modernidade, a religião ela se separa
do aspecto político, né? E ela se torna um elemento do fórum íntimo das pessoas. Então, ela não é mais um conhecimento, uma teoria geral que todos aceitam de determinada sociedade, né? Pouco depois da Idade Média, quando nós temos lá a Paz de Westfália entre os luteranos e os católicos, né? Que ainda não era o nome luterano ali da igreja, mas a igreja reformada na Alemanha, a igreja alemã e a igreja católica, o que que acontece? A paz que eles dizem é assim, olha, o príncipe que for de determinada confissão religiosa, por exemplo, ele é luterano ou reformado, no caso, todos os súditos dele vão ser desta religião. Então, se você quiser ser católico, você vai para uma região onde o príncipe é católico, e assim por diante. Então, você vê como que funcionava, né? E antes disso, na Idade Média era muito mais restrito, ainda que as pessoas tivessem ali, pudessem de alguma forma exercer algum tipo de religiosidade, isso era muito restrito, né? E, em geral era perseguido. Então, porque você tinha a religião oficial que estava ligado ao Estado, ok? Hoje isso não existe mais. Então, a religião, ela não é mais uma verdade que pode ser colocada como verdade absoluta de fora, né? A partir do surgimento do Estado moderno, das ciências, etc., a religião, a verdade religiosa é uma verdade do foro íntimo das pessoas. Ela não é a verdade que se coloca como uma imposição, tá? Então, nesse sentido, né, não tem muito sentido ensinar a, a educação religiosa no sentido de ensinar uma verdade religiosa acima de outras verdades. Por quê? Porque existem muitas religiões. E qual é o critério para saber qual é a verdade dessas religiões? Não tem um critério científico para isso. Elas lidam com conteúdos que vão para além da percepção humana, além da nossa compreensão momentânea. Existem anjos. Como que eu vou colocar um anjo ou ver um anjo, né, observar e colocá-lo, a não ser como ideia? Né? Cientificamente, eu só posso estudá-lo como uma ideia, como uma compreensão humana. Então, se cientificamente eu não posso provar, eu não posso impor isso para as pessoas como uma verdade. E uma pessoa pode crer. Por quê? Porque podem existir coisas que a nossa ciência, a nossa compreensão racional e científica não abarca. Mas o Estado ele não tem como impor elementos que não sejam perceptíveis, vamos dizer assim, a partir das experiências científicas. Então, mas ele também não pode impor às pessoas a ideia de que elas têm que acreditar, né? Ou não podem acreditar naquilo que não é perceptível pela ciência. Seria um absurdo, porque é possível que existam coisas que não são perceptíveis pela ciência, né? Ou não são conhecidas pela ciência. Em última análise, não há como estabelecer que elas não existem, de fato. Mas não, se não há como provar, então o que que resta para as ciências da religião ou ensino religioso? Tentar compreender esse fenômeno como ele pode ser compreendido a partir das nossas percepções humanas aqui. Então, o que que eu posso estudar? Eu posso estudar as teorias religiosas, né? O que cada religião acha que é a verdade, os seus rituais, a sua história, e isso que é o ensino religioso, tá? Outros ensinos, como o ensino por exemplo, na escola, não deveria existir um ensino que vai dizer, porque você tem numa sala de aula, né, pessoas de várias religiões, não tem de uma só. E ainda que seja a maioria cristã, digamos, numa sala, se tiver uma pessoa do candomblé, não é justo. Porque o critério democrático não é o critério de impor ou suprimir a vontade da minoria, né? O governo, a democracia, ela escolhe um representante para todos, ou representantes para todos, mas ainda que isso seja muito problemático, né? Mas eu não vou entrar numa aula de política aqui, né? Mas, de certa maneira, esse representante vai ter que governar para todos.
tá? Então, numa sala, você, ainda que o professor, por exemplo, possa ser cristão, a maioria seja cristão, ele não vai poder impor às pessoas a sua fé. Ou aquela única pessoa que está ali que não é cristã. Estou falando da realidade do Brasil, que é um país de majoritariamente cristão, né? O que pelo menos se diz cristão, porque discutir o que é cristianismo é muito amplo. Mas, enfim, pensando no que as pessoas declaram que elas são. Então, isso é um processo difícil, né? Porque e é muito problemático no Brasil todo a forma como isso é feito, né? O ensino religioso, ele acaba se tornando um ensino dogmático contra as diretrizes da BNCC, tá? E contra as diretrizes do Ministério da Educação. Isso é feito meio que de qualquer jeito, tá? Mas enfim, pessoal, esse é um pouco da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula a gente continua essa discussão, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau.